fazer uma relação entre o que eu disse e o que ocorreu e ver se há uma relação direta entre o que ocorreu e o que eu disse. Não é um polícia pegar um blindado e rebentar um armazém, depois dizer para a pessoa para saquear e no dia seguinte dizerem o dono do armazém de que para você foi saqueado porque o Venâncio convocou manifestações. Portanto, isso é totalmente falso. Portanto, este é o primeiro ponto que é preciso verificar. Segundo ponto, é preciso perceber uma coisa: se há algum prejuízo da economia e as pessoas estão preocupadas com quem está a prejudicar a economia, então vamos lá fazer uma análise muito global da coisa. Qual é a dimensão do prejuízo de economia que foi feito, por exemplo, com esta governação, com este regime? Alguém está preocupado com isso? Qual é a dimensão disso? Por exemplo, só o serviço da dívida que nós temos com, ainda bem, vocês aqui do CIP têm muitos artigos sobre isso. Toda a gente sabe ou devia saber que as dívidas ocultas, não é? Nós estamos a pagar. Nós estamos a pagar as dívidas ocultas. Portanto, nós temos prestações a pagar. Só o serviço da dívida, das dívidas ocultas, alguém já imaginou cada prestação, quanto é que ela é e qual é o dano real que estão a atribuir a essas manifestações? E fazer um contrapeso entre as duas coisas. Ou então essa visão, uma visão seletiva, ou uma visão para obliterar, para escamotear aqueles que de fato ao longo de 50 anos destruíram esta mesma economia. Portanto, esta abordagem tem que ser feita. Às vezes há determinadas narrativas que são feitas justamente para fazer aquilo que eu chamo da cortina de fumo. Quer dizer, as pessoas sabem onde é que está o grande problema que existe na economia nacional, eles desviam, indicam uma outra razão para as pessoas esquecerem-se do que realmente tem colocado o país a afundar. Portanto, não é isso. E nós estamos nos manifestar exatamente por quê? Porque há uma percepção de quem está a destruir a economia. Então, não querem que a gente veja as razões da manifestação. Querem apenas que se olhe a manifestação como o alfa e o ômega da desgraça que os moçambicanos estão a esquecerem de quem que profundamente tem prejudicado este país. Engenheiro, o que é certo é que mesmo sem anunciar as manifestações, há situações que vão acontecendo por todo o país, em alguns pontos. E isso faz lembrar de algumas palavras que disse aqui no podcast, que é provável que este governo não chegue ao fim. Entende também que, concordo. Entende que estou de acordo contigo. Entende que estes pequenos focos de estabilidade vão acontecendo um pouco por todo o país, podem resvalar para um cenário quanto este? Sim, quer dizer, este governo chegar ao fim do mandato ou não depende do próprio governo. Claro, eles têm a possibilidade de sobreviver se estudarem o momento, como se diz, fazer a correta leitura dos sinais, a perceberem-se para onde é que os ventos estão soprando e, apercebendo-se disso, saberem se ajustar para a direção e para a intensidade dos ventos. Significa isto que, em termos concretos, significa assumir a postura, decisões e opções corretas em função do momento político, econômico e social em que o país se encontra. Eu gosto de usar este exemplo. A União Soviética, tão megaloma gigantesca que ela era, que parecia o maior império do século XX, e que depois não haveria nada que se comparasse à grandeza da União Soviética. Mas Gorbachev percebeu que havia chegado o momento histórico em que, se a União Soviética continuasse com a estrutura administrativa como um mini império que parecia, os danos que iam acontecer futuramente seriam extremamente graves, não só para a União Soviética, mas também para a Europa, que iam trazer problemas muito sérios para a Europa, e que haviam de haver problemas, carnificinas tremendas, desgraças tremendas que podiam acontecer na União Soviética. Gorbachev, quando se apercebeu destes sinais, tomou uma decisão de antecipação da tragédia. É quando ele vem com a ideia da perestroika. Então, eu digo, a Frelimo, neste momento, está mais ou menos no mesmo momento.
A Frelimo está no momento em que ela não tem outra opção se continuar com este tipo de política, senão uma implosão. Ela vai implodir, destruir-se por dentro. Então é importante que a própria liderança da Frelimo se aperceba disto e introduza uma perestroika na própria Frelimo, que se não fizer isso, não tem hipótese de chegar ao fim deste mandato. Quem está a liderar a Frelimo nesta altura é o Presidente da República. Esta decisão, o exemplo que deu da Rússia, foi o líder máximo da nação que tomou esta decisão. Entende que deve ser ele ou o partido Frelimo, porque a ideia que se tem, parece que o partido Frelimo tem mais poder que o próprio chefe de Estado. Quer dizer, esse é parte da perestroika. É parte da perestroika, quer dizer, fazermos uma revisão constitucional que permita que se reduza, isto também já é uma cartilha antiga, nem estou a dizer nada de novo, coisa que toda a gente diz a mesma coisa, que permita que o país funcione com uma diferenciação clara do que é Estado, do que é partido. Isto é importante, porque este é um problema histórico que nós temos. Porque em 1975, esta é uma coisa que eu gosto muito de falar dela, o problema da Frelimo de nunca ter cumprido nenhum acordo, é por isso que hoje estão a matar muita gente, porque eles nunca tiveram nenhuma cultura de cumprir acordos. Em 1974, em Lusaka, quando se assinou o acordo para a autonomia e independência de Moçambique, houve uma garantia no governo de transição português e moçambicano de que depois do dia 25 de junho de 1975 ia-se definir a data para as primeiras eleições multipartidárias de Moçambique. Isso foi acordado em Lusaka. Mas a Frelimo, quando toma o poder em 75, pega no acordo de Lusaka, rasga e determina que em Moçambique havia apenas um partido único, não haveria nenhuma eleições multipartidárias e torna proibitivo a liberdade política, a liberdade de participação política. Os partidos tornam-se ilegais, são presos, os líderes dos partidos que existem são fuzilados. Este é o grande problema. Então a Frelimo começou aqui. Então, na Constituição de 75 se define como guia do Estado e do povo. Está a ver o que é isto? Depois, a seguir, se identifica como um partido de orientação marxista-leninista. Veio acrescentar aqui. Este é um problema histórico que é preciso quebrar. Portanto, um presidente da Frelimo hoje tem que ser suficientemente corajoso para dizer que esta herança histórica que a gente traz não é adequada aos tempos modernos. Os sistemas de referência foram assinados, não entende que vão para esta lógica, os sistemas de referência estão lá, uma das questões é a redução dos poderes do chefe de Estado. Não entende que esta lógica aqui está a seguir o chefe de Estado? Esta lógica que está a seguir devia ter, por exemplo, renunciado a qualquer possibilidade de ser eleito presidente da Frelimo. Sabe, o que conta muito, as teorias, elas vêm e passam. Os exemplos, esses exemplos, dar o impulso a dizer que aquilo que nós queremos para a nossa nação, eu vou dar um exemplo para minhas próprias opções pessoais. Então eu rejeito, eu não vou concorrer para ser presidente da Frelimo. Aquilo significa que este acordo que foi assinado apenas para o inglês ver que ninguém vai cumprir o acordo. Está aqui um sinal que não há garantias nenhuma, não tem timings, não tem um plano de ação. Este é um grave problema. É verdade que dizem que são termos de referência para o diálogo. Ok, mas esse diálogo, qual é o timing? Qual é o cronograma? Não temos. Logo, é algo abstrato, pura e simplesmente para simbolicamente se transmitir uma ideia de que há interesse na estabilização, mas efetivamente não vai ser feito absolutamente nada. Está a dizer outras palavras? Não, eu não sei se foram enganados, porque eu tinha que ter certeza se no meio deles não houve este entendimento, mas eu acredito, pela experiência que estes partidos têm, sobretudo o MDM e a Renamo, são partidos que têm história, têm estrutura, têm quadros experientes que sabem muito bem como é que essas coisas funcionam, né? O Podemos, esses dois partidos, que é o MDM e a Renamo, eu acredito, né, que não me levem a mão, agora vão dizer que o presidente Yusuf Momad, que te tratava como filho, tem boas relações contigo agora, mas eu estou a falar de forma franca e direta. O que eu acho
é que a lógica... Eu tive um encontro hoje com os senhores séniores, umas grandes figuras do país. Tivemos uma reunião focando na composição dos órgãos colegiais. Isto é, como é que a gente compõe a Assembleia da República? Como é que a gente compõe o Conselho de Estado? Até havia... E a lei eleitoral, o que é que se revia? Não se revia nem mais nem menos do que a composição dos órgãos eleitorais. De uma forma sintética, os acordos ao longo de 30 anos foram acordos para saber quem ocupa lugar, quais são os benefícios. É exatamente um acordo de políticos, de posições, de benesses. Então, o grande problema que se coloca agora é nós transitarmos desse tipo de acordos, que são acordos pura e simplesmente de políticos para políticos, mas tem que ser acordos que tragam medidas de curto prazo, de médio prazo, para alívio do custo de vida das pessoas. Esta parte está em falta nos acordos e está em falta também o timing. Mas respondendo à sua pergunta que dizias, será que eles foram enganados? Agora deixa-me só responder essa parte. Portanto, eu não sei se foram enganados, mas uma coisa que ficou evidente é que dos resultados que foram anunciados pela CNE, o Conselho Constitucional fez uma coisa que não é legal, totalmente ilegal, que foi alterar os resultados da CNE. O Conselho Constitucional não pode fazer isso. Não é função do Conselho Constitucional entrar nas questões operacionais. Tirou 24 lugares, que eram da Frelimo, e os distribuiu pelo Podemos, MDM e Renamo. Agora, a gente não sabe qual foi o custo de ter abdicado dos 24 lugares para dar a esses partidos. Agora, aí era preciso fazer uma pesquisa e perguntar aos 4 partidos o que motivou os 3 partidos, o que motivou a Frelimo a dispensar 24 lugares e distribuir por eles. Provavelmente, uma das moedas de troca era também aceitarem assinar este acordo, mesmo sabendo que é um acordo para o inglês ver, mesmo sabendo que é um acordo que não vai dar em nada. É por isso que nós vemos os próprios líderes que assinaram o acordo, quando dão entrevistas aos órgãos de comunicação, eles próprios colocam dúvidas e ceticismo sobre a implementação do acordo que eles mesmos assinaram. É só ver os jornais o que eles dizem. Está a dizer outras palavras que uma moeda de troca? Eu acredito que sim, pelo menos estou a falar dos aspectos visíveis e comprováveis. Então eu acredito que estou a ver mais, que seja mais provável que tenha sido uma moeda de troca pelos lugares que a Frelimo supostamente retirou e distribuiu por eles. Não estou a ver outra razão. Claro, se eles forem enganados, como não tenho elementos para tirar esta conclusão, eu prefiro colocar como hipótese que foi uma moeda de troca pelos lugares que foram dados. Imaginam, o MDM tinha quantos? Tinha 4. Passou para 8 deputados. Então, isto não é brincadeira. A Renamo tinha 20. Passou para quê? 28. O Podemos tinha quantos? Tinha... agora passou para 43. Qualquer coisa 47. Assim. 47. Então, isto tudo não é brincadeira, né? Porque você sabe que no Partido de Frelimo haviam pessoas que estavam na fila, né? E depois viram que já não vão entrar no Parlamento. Então isso tem um certo custo, né? Isso tem um certo custo. O senhor falou sobre os acordos foram sempre assinados, principalmente entre a Frelimo e a Renamo, e chamou-me a curiosidade para fazer essa questão. Entende que o Presidente da Câmara também foi ingênuo com a Frelimo, na medida em que ele sempre forçou a paridade nos órgãos eleitorais? Sim, quer dizer, eu acho que ele ingênuo não. O que aconteceu com o Presidente da Câmara, houve um pequeno... Para mim é a maior lenda, que fique claro, a maior lenda da democracia em Moçambique, e eu até considero o meu pai político, não é, em Moçambique, porque foi ele que me levou ao percurso que me conduziu aos maiores desafios políticos, aos maiores probabilidades e possibilidades de amadurecimento político. Então, o que eu acho que aconteceu com ele foi o excesso de concentração de responsabilidades na gestão da Renamo, que envolvia não só aspectos políticos, mas aspectos estratégicos, aspectos administrativos. Então, houve uma carga enorme de aspectos que podiam ter sido descentralizados na gestão da Renamo, que estavam concentrados nele. O que acontece quando você tem que gerir tudo?
a probabilidade de, em algumas decisões, não serem as mais eficientes é muito grande. Então, isto aconteceu com o Renamo. E é por isso mesmo que, se tu fores a ver, desde a altura que o presidente da Câmara partiu, repara muito bem para o Renamo, tu não consegues ver atitudes, pessoas que se destacam pela ousadia em coisas estruturantes. Uma coisa é fazer um bom discurso no Parlamento, por exemplo, insultar a Freitimo, não sei o quê, porque há muita gente que faz isso, né? Pegar um documento no dia da aprovação do orçamento, mandar uns papos. Estou a falar de coisas estruturantes, coisas que venham para mudar, criar reformas, digamos, significativas no país. Tu já não vês isso. Significa que o Câmara partiu, mas parece que dificilmente há pessoas que tenham pegado o testemunho e levar avante o legado que ele deixou. Mas, minha questão, foi um erro ou não o presidente da Câmara ter apostado nesta lógica de ter seus representantes nos órgãos eleitorais a dita paridade? Não, para aquele momento específico, eu acho que não foi um erro. Foi uma coisa ajustada ao momento, mas que penso que hoje, passados 30 anos, hoje é nossa obrigação reformar essa decisão que ele tomou. Mas para aquele tempo, eu acho que foi ajustado. Eu não estou a ver, em 94, já naquela altura, a gente querer a profissionalização completa dos órgãos eleitorais. Com que pessoas? Com que experiência? Quem que tinha experiência de gerir órgãos eleitorais? E a tensão política que as pessoas vinham, a gente vinha de uma guerra intensa, que teve muitos danos no país. Então, eu penso que para o momento de transição foi compreensível que isso acontecesse, né? Mas acho que hoje, depois de consolidado isto, é a altura de uma reforma, digamos, profunda, e que pararmos de compor os órgãos eleitorais com base partidária, compor o Conselho Constitucional com base partidária, já não faz sentido hoje.